Um veículo de comunicação com mais de 38 anos de existência pode ser considerado parte da nossa história. Desde 1985, a revista Boletim Informativo leva informação de qualidade para a família do campo, estreitando a relação dos centros urbanos com a população rural e dando voz a um dos setores mais importantes da nossa economia. Ao longo desses anos, a nossa revista cresceu, se diversificou, ganhou importância e hoje é o veículo impresso de maior tiragem no Paraná. Essa história de sucesso está na capa da edição histórica do Boletim Informativo número 1600 e também é o tema desse episódio do nosso podcast. Eu sou André Amorim e o Boletim no Rádio começa agora. Bom, gente, e para começar essa conversa, eu quero apresentar os convidados desse episódio, começando pelo jornalista Celso Nascimento, o criador da revista Boletim Informativo. Como é que vai, Celso? Tudo bem, tudo em ordem, ainda, depois de tanto tempo. E também temos aqui hoje o coordenador de comunicação do sistema FAEP Senar Paraná, o meu colega Carlos Guimarães. Como é que tá, Carlos? Olá, André. Olá, Celso. Tudo certo? Bom, talvez o ouvinte não tenha ideia do que representa um veículo de comunicação chegar aos seus 38 anos de existência. No caso da revista Boletim Informativo, aquela revista verdinha que você recebe pelo correio ou que você lê na tela do computador ou do celular, isso representa a continuidade de um diálogo direto com a família do campo, que foi sendo aprimorado ao ponto de se tornar uma referência no setor. Quando a gente olha para trás hoje, parece fácil e até óbvia a necessidade de um veículo oficial para tratar as informações do campo. Mas naquele tempo as coisas não eram tão evidentes assim, né, Celso? Não, eram bem primárias ou bem primitivas, né? Primeiro que não existia internet, segundo que a nossa pretensão também não era uma grande revista e tal. Na verdade era um boletim, não era mimeografado, acho que era Xerox. Xerox datilografado. Isso, datilografava, eram 6, 8, 10 folhas, laudas datilografadas, não era computador, não era digitação, não. Datilografadas. E inicialmente a intenção era passar informações para os sindicatos filiados à FAEP. Então a tiragem, na época acho que eram 142 ou 144 sindicatos filiados, e a intenção era essa, passar informações a respeito das atividades da FAEP. Estreitar o laço um pouquinho de quem estava longe. É porque realmente a FAEP não se comunicava antes, né, de forma regular com os sindicatos, né, que na verdade eram os líderes regionais, os presidentes de diretoria dos sindicatos, e que respondiam, né, ou deveriam responder às convocações de forma mais unitária, mais unida, as lutas, as reivindicações que a FAEP, em nome de todos, fazia. Né? Olha aí. A crise do café, como se comportar, o que nós estamos pedindo. Tal. E essas informações chegavam à diretoria, que antes não chegavam com essa regularidade, com essa intenção real de ter um discurso mais unificado. Olha, e o senhor lembra de se teve algum fato, alguma coisa assim extraordinária que foi premente a necessidade de um veículo assim para estreitar essa comunicação? Eu acho que ele começou com a intenção de ser rotina mesmo. Uhum. Primeiro que o presidente na época, o Paulo Carneiro, tinha uma sensibilidade para a necessidade de comunicação, tá? Então, desde a Secretaria da Agricultura, quando eu trabalhei com ele, tá, ele já incentivava muito essa área de comunicação. Dava todos os instrumentos que fossem necessários, não importava muita despesa. Nós tínhamos, eram 14 núcleos regionais da Secretaria e nós tínhamos um jornalista em cada uma desses núcleos regionais do Paraná inteiro. Olha, isso foi uma ideia dele? Foi ideia minha, digamos, modestamente, né? Mas que ele aceitou e apoiou e tal, e nós formamos uma estrutura muito grande de comunicação. Isso é uma coisa comum? Você que trabalhou muitos anos no jornal, como que o jornal olhava para essa pauta rural naquela época? Quase nenhuma. Os jornais eram muito urbanos, né? Muito urbanos. Primeiro que a circulação era diminuta
e diminuta relativamente, né? Hoje, relativamente, é muito menor do que na época. Mas os jornais circulavam entre os alfabetizados, para começar. E nós tínhamos, em 1975, ainda, ou melhor, em 75, quando a gente começou a trabalhar a comunicação rural, nós tínhamos, acredito que ainda, uns 40% de analfabetos. Nossa no Senhora! país. 30% a 40% de analfabetos, né? E concentrados, de modo geral, no meio rural, no interior. Nossa. E tal. Então, só o rádio era acessível para essa turma? Só o rádio, muito rádio. E nisso a Emater cumpria um papel maravilhoso, né? Que também fazia parte dessa estrutura, a Emater, IAPAR, todos os outros. Mas a Emater, em matéria de rádio, foi fantástico o trabalho dela lá. E a primeira ideia do boletim não era exatamente atingir, como eu estava falando, atingir o público em geral. Era circulação dirigida para os sindicatos. Né? E, como te disse, era uma coisa assim meio primitiva ainda, datilografia, 6, 8 páginas, 10 páginas, laudas por semana. E isso foi muito bem recebido, porque talvez pela primeira vez se sabia, afinal, o que a FAEP estava fazendo ali. Olha naquele, com mais detalhes. Né? A FAEP tinha um bom corpo técnico, né? Que produzia análises econômicas, etc., né? E o boletim reproduzia essas análises. Né? Era enviado para os veículos de comunicação também? Como? Era enviado para os veículos de comunicação? Não, acredito que não. Não me lembro. Eu só sei que ele foi ganhando alguma força. Vamos mandar isso aqui para os deputados também, para os secretários, para outros secretários, para outras associações, enfim. Ele foi ampliando assim de tiragem, mas sempre dessa forma modesta. Ainda. Olha aí. E hoje chegamos ao... Não sei se você tem essa informação, mas hoje é o veículo impresso de maior tiragem do Paraná. Que bárbaro! 26 mil exemplares. 26 mil exemplares, acho que não tem mesmo um outro veículo. Pô, era a Gazeta do Povo, né, que chegou a tirar quase 200 mil exemplares aos domingos, né? Mas hoje... impresso não existe mais. Não existe mais. E a Folha de Londrina, que era outro jornal importante, Diário do Paraná, o Estado do Paraná, que eram jornais de referência aqui no Estado, influentes. Né? Hoje não existe mais. Né? Jornal impresso, hoje para o pessoal que tem cachorro, gato, tem que comprar, né, o jornal. Sim, é a mesma coisa. E é sempre o mesmo. Tanto que eu tenho um amigo meu, cuja mulher... que eles têm cachorro em casa e eles compram esse jornal, né? É o jornal Pet, e ela sempre vai fazer a palavra cruzada, e tem lá dentro, ela reclamou um dia, mas é sempre a mesma. É que o cachorro não é alfabetizado. O cachorro não faz palavra cruzada. Que então, bacana. Daí, depois de um tempo, estou prosseguindo, depois de um tempo eu achei que eu sempre gostei de diagramação, de edição e tal, e fui um dos pioneiros aqui no sul do mundo a usar um programa que era novidade, o PageMaker. Uou! Nossa, era uma coisa fantástica, que dava para a gente fazer um jornalzinho com coluna, fotografia e tal, não sei o quê. E comecei a dar cara de jornalzinho. Que beleza. E você conseguiu acompanhar muitas mudanças editoriais assim na revista? Como é que foi essa evolução? Essa que você está contando, editorial? Evolução natural. Vamos nos modernizando. Tá? Isso tornando um veículo mais palatável, mais atraente. Tá? Embora o boletim, na forma antiga, despertasse algum interesse em matéria de informação, né? Um deputado que recebia, por exemplo, o boletim, ele ali tinha inúmeros temas a tratar, a reivindicar, a pedir, a combater, etc. Então, eram temas rurais do momento com uma atualidade muito grande. Era sempre... Então, as posições... nós tínhamos lá na assessoria, mas éramos praticamente 2 ou 3. Tinha uma secretária, né?
E tinha uma jornalista, a Lécia, excelente, depois foi para o Porto de Paranaguá, deve estar aposentada hoje, não tive mais contato com ela. Mas ela que fazia a cobertura, digamos, dos setores da FAEP, o setor sindical, a diretoria sindical, a diretoria técnica, com seus vários pecuária, leite, carne, café, enfim, soja. E eu fazia mais a parte, digamos, de fundo, quer dizer, as posições do presidente, da diretoria da FAEP, aquela coisa mais editorializada, que geralmente abria o boletim. Depois vinham as informações assim, mais técnicas. Olha aí. E como é que você avalia, por exemplo, porque esse discurso antes, essa posição política da FAEP me parece que não conseguia circular, né? Só circulava às vezes no evento, no discurso, né? Isso acabou sendo muito bacana por isso também, né? Levar a demanda do campo, né? Como o senhor disse, né? Para os vários atores políticos, sociais, né? A FAEP, ao longo dos anos e da fundação, sempre teve uma importância política muito grande. Tá? Era uma entidade relevante na sociedade e na economia do Estado. Primeiro porque reunia os sindicatos, que por sua vez representavam praticamente 30%, 40% da população. Tá? A lavoura, o campo, era, nossa senhora, não me lembro mais dos números, mas era uma coisa absurda em termos de PIB do Paraná. Então o peso da FAEP era realmente muito grande. Tá? Houve presidentes anteriores, como o Mário Stadler, etc., que tinha também era também uma voz importante em defesa da agricultura. Então realmente a FAEP tinha esse peso. Hoje, não se trata aqui de nenhuma crítica nem nada, mas a FAEP já não representa mais 30% ou 40% da população, porque quanto é que é a população rural do Paraná? Hoje a gente contabiliza uns 400 mil produtores rurais no Paraná, sendo que a FAEP representa cerca de 83 mil, que são os que têm acima de 4 módulos rurais, né? Mas só fazendo um parênteses que o senhor falou, talvez não represente uma parcela tão grande da população, mas o PIB continua sendo bastante elevado, PIB, né? Sim, o PIB sim. Se a gente considerar que na época praticamente não existia soja, nem soja, verdade. Aqui, era café. E o café, dentro desse PIB rural, devia representar coisa de 70%, 80% só o café. Nossa Senhora! Daí é que veio a geada, que destruiu as lavouras de café e houve uma diversificação. Primeiro houve um êxodo muito grande da população rural para as cidades, Curitiba especialmente, e para outros estados, Rondônia, etc. Então, e começou a diversificação, soja, milho, outras culturas de subsistência, tipo feijão, arroz, etc. Houve um crescimento e houve uma redução. Eu não saberia mais fazer essa análise, mas houve um aumento da grande propriedade mecanizada, houve necessidade disso. As propriedades menores viraram... foram se aglutinando? Ou se aglutinando, no caso da expansão, na compra, formando alguns latifúndios, digamos. E as pequenas propriedades se dedicaram a lavouras menos exigentes em área e mecanização. Né? O próprio café, houve uma mudança muito grande em termos de tecnologia de café sombreado, podia usar também terrenos acidentados, o feijão também, a pecuária de leite, especialmente, que eram pequenas áreas e tal. Então, nesse período houve uma mudança assim, muito grande do perfil agrícola do Estado. Olha aí. E tudo isso acabou sendo refletido no boletim, que estava ainda dando os primeiros passos. Nós acompanhamos esse processo todo. A gente já vinha acompanhando isso desde a Secretaria da Agricultura, quando o Paulo Carneiro era o secretário. Ali começou toda uma mudança no perfil agropecuário do Estado, e populacional e
social também, né? Uhum. E você continua acompanhando o boletim, Celso, mesmo depois de você ter deixado a FAEP? Continua vendo mesmo de vez em quando, assim? Digamos o seguinte, eu perdi muito vínculo com essa área rural, né? Eu me dediquei ao jornalismo político, chefia de redação da Gazeta, editorialista, etc. Eu fui perdendo esse vínculo que para mim era muito forte, tá? Eu gostava muito dessa área, me envolvi bastante, e na área principalmente de comunicação. A gente promoveu, eu participei de cursos muito específicos sobre comunicação rural. A gente proporcionou esses cursos para as nossas equipes. O Juan Dias Bordenave, que era do Instituto Interamericano de Comunicação Rural. Olha. Então, eu me envolvi muito com isso. Depois fui perdendo esse vínculo, esse contato, porque eu me dediquei a outras áreas de jornalismo. Porque até pelo que o senhor está contando, né, essa dificuldade de chegar até o público do campo, né, que a comunicação tinha ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, isso devia se refletir também na dificuldade de achar profissionais, né, jornalistas que entendessem da agropecuária. Sim, por isso a gente fez esses cursos todos de formação de jornalistas e tal naquela época. Eu me lembro, contando um caos agora, né? Às vezes havia muito entrevistas coletivas ou mesmo jornalistas que procuravam o secretário lá para fazer entrevista e tal, né? Daí uma jornalista começou a confundir defensivo com fertilizante. Eu não sabia exatamente o que era a diferença de um e outro. Aí o Paulo Carneiro se irritou com aquilo, sabe? Foi uma coisa que não era até do costume dele. Mas se irritou com aquilo, vai aprender primeiro, depois eu te dou entrevista. Deu nos dedos da jornalista. Pois é. Chato isso. Mas havia muitos episódios desse tipo, e também erros, às vezes muito grosseiros, assim, quando se via publicado a matéria. Então, ele dava entrevistas e depois saía no jornal uma coisa assim meio escalafobética. Aí o pessoal da comunicação que sofria, né? Claro. Daí o que eu fiz? Aqui a gente promoveu um cursinho para jornalistas, os que faziam a cobertura do setor, que aqui no Hotel São Martim, que antes era Mariluz, se não me engano, tinha um auditóriozinho ali, e uns 15 jornalistas, mais ou menos, fizeram esse curso. Então, veio o pessoal da área técnica, do DERAL, que era? Defesa vegetal, pessoal da Emater, do IAPAR, tudo para explicar como é que funcionava, o que era isso, o que era aquilo e tal. Deve ter sido umas 3 noites, mais ou menos, acompanhado de bolachinha e tal, de café. Para formar essa turma. Para formar essa turma. E acho que deu resultado. Primeiro que a gente formou um liame, né? uma ligação mais próxima e mais sem mistério, mais transparente com essa turma toda. Então a gente fez uma boa ligação com eles. E hoje ainda o boletim informativo ainda é, vamos dizer assim, um dos principais produtos da comunicação aqui do Sistema FAEP Senar Paraná, mas não é o único, né, Carlos? Como é que você vê hoje que a importância do boletim, como é que ele vem, às vezes até norteando outros produtos da comunicação da FAEP? André, a gente tem a revista Boletim Informativa, né, que chegou aí a sua 1.600 edição, como a menina dos olhos da casa. Continua sendo a principal ferramenta de informação. A gente sabe que a gente tem uma boa parcela dos produtores rurais aí que estão à frente da propriedade, que são apegados ao papel, digamos assim, né? Que leem, até contribuindo aí com os fatos curiosos que o Celso contou. Hoje, de 2023, a gente recebe carta escrita à mão com elogios, com críticas, com sugestões em relação à revista Boletim Informativo. Mas, obviamente, os dias de hoje requerem uma diversificação. Então, além da revista, a gente tem 3 programas de rádios toda semana, né? O Campo e Companhia, o Minuto FAEP e o Boletim no Rádio, que estamos gravando nesse exato momento aqui. A gente tem toda a gama, todo o leque aí de redes sociais para atender o produtor rural aí
mais jovem, digamos assim, que não teve essa experiência no passado com papel, não pegou essa fase da Gazeta de 200 mil exemplares, desculpa. Então a gente também tem essa preocupação. Temos nosso estúdio do rádio, então a gente tem uma diversificação muito grande, não podemos esquecer do nosso aplicativo. Hoje as pessoas têm a vida inteira no celular, né? A carteira de motorista, o cartão de crédito, o Pix, tudo isso. E o sistema FAEP Senar Paraná também está no celular de qualquer produtor rural. Então, o nosso aplicativo que reúne tudo e mais um pouco disso que eu comentei. Então, hoje a gente... É outro mundo, né, Celso? A gente teve que ampliar sem deixar de olhar para a nossa revista aí, que continua sendo a nossa principal ferramenta de comunicar os produtores rurais, e não só os produtores. O que a gente manda hoje para literalmente todos os deputados federais do Brasil, todos os senadores do Brasil, os deputados estaduais do Paraná, uma série de juízes, já foi lá na tua época, porque a diretoria, a entidade já teve essa preocupação de não só formar jornalistas, de formar também a opinião dessas pessoas que têm a tomada de decisão, né? E você citou uma coisa interessante que deve fazer parte da história do boletim, muito embora talvez não com a ênfase que a gente poderia esperar. Mas não era um boletim a gente tentou fazer isso, que não deveria ser um informativo de mão única, do alto para baixo, tá? Então, você citou a questão das cartas, que ainda hoje vocês recebem cartas até manuscritas. A gente tentou ser também, o boletim tentou ser também um boletim informativo dos sindicatos. À medida, vai fazer uma promoção, uma festa, um problema específico ali na área e tal. Era um vetor também dessas informações que vinham, entre aspas, de baixo para cima. Mas vocês conseguiram, porque hoje boa parte da produção da revista são pautas que vêm encaminhadas por sindicato. A gente tem a página de notas que dá esse tipo de registro que você comentou, de um café da manhã, de um evento, apontamentos. A gente tem a página, né, André, de cursos, que são os cursos montados. Então vocês desde aquela época já conseguiram essa mão de via dupla. Mas veja só, vocês estão vivendo num outro mundo completamente diferente. Hoje, se você tem alguma notícia lá do sindicato de Salto do Lontra, você recebe instantaneamente aqui um WhatsApp com o vídeo, com tudo. Antes o sujeito escrevia uma carta ou alguma coisa, tinha que botar no correio. Demorava dias. Dias para chegar. O evento já tinha passado, a foto ele tinha mandado revelar. Tá? Muito amadoristicamente, tá? Mandava eventualmente uma foto, não no início do boletim, que não se publicava fotos, mas à medida que foi avançando, já teve esse canal. A aparecer. Não tanto, porque eu acho que eu deixei o boletim, acho que em 92, 93, por aí, também não existiam ainda essas facilidades proporcionados pela internet, não existia. Hoje em dia você pega o nosso boletim, ele é cheio daqueles QR codes, né? Ou seja, são para o sujeito apontar o celular, já pegar um conteúdo complementar daquela matéria, de repente aquela matéria leva para um vídeo, leva para um programa de rádio, é tudo intercalado, né, Carlos? Tudo assim, uma coisa interconectada com a outra, né? É verdade, as matérias você resumiu de forma perfeita, é a matéria que está nesse boletim, nessa edição especial, ou em qualquer outra das 1599, você sempre tem material complementar, que seja ali uma matéria de uma cartilha que leva para a cartilha inteira no nosso site. Links, né? Isso, uma matéria que leva para um vídeo, a matéria de capa que vai levar para esse programa de rádio. Tá tudo amarrado, que leva para as redes sociais. Você mesmo já pode retornar com uma foto lá da sua propriedade. Então hoje está tudo amarrado, mas claro, com a origem aí, com o pilar principal, a revista Boletim Informativo. E é muito interessante essa matéria que vai estar ilustrando aí a capa do nosso edição 1600 do Boletim Informativo, que o leitor vai poder ver, assim, passo a passo, essa evolução gráfica e editorial, né? Porque ao longo desse tempo manteve eu acho que essa essência que o Celso trouxe da comunicação de duas mãos, de você colocar o papel institucional da FAEP ali para todo mundo conhecer, mas também foi somando coisas, por exemplo, uma página de história, de repente uma página de curiosidades, né, do Via Rápida, de repente veio também uma coisa diferente, vamos falar de experiências pessoais dos produtores, ou seja, parece que ele vem
evoluindo para se tornar mais próximo daquilo que a gente quer chegar, né? Que é o produtor, né? Isso é importantíssimo. Humanizado, né? Uma coisa que me chama a atenção, Carlos, que apesar de ser um veículo, vamos dizer assim, a rigor impresso, né? Claro que pode ser lida de forma digital, né? Mas a revista ela tem diversas estratégias para engajar o leitor que fogem um pouco desse escopo de uma revista comum, né? Como as campanhas, que a gente publica a foto do leitor na revista, ou outras questões que acabam se tornando matérias do boletim. Como é que funciona pilotar tudo isso, Carlos? Como você falou, e a revista Boletim Informativo nada mais é um espaço para o produtor contar a história dele. A gente quer que o produtor se veja naquela revista, um produtor se espelhe, se mire num exemplo de um produtor que está conseguindo trabalhar na Azul, que está tocando a sua propriedade, que está ampliando o seu negócio e a partir daquele exemplo ele também consiga botar isso dentro da porteira dele. Então a gente busca sempre colocar o produtor como o principal personagem. Então a gente faz campanhas, como você mencionou, obviamente no Dia do Agricultor, e todas as fotos, literalmente, rigorosamente todas as fotos que a gente recebeu, e esse ano a gente fez uma campanha envolvendo gerações, não só o produtor que está à frente da propriedade, mas os filhos que um dia provavelmente vão ser o produtor. Todas as fotos saíram. Nessa edição o leitor vai poder ver fotos aí da campanha do Outubro Rosa e do Novembro Azul, que é muito importante, né? Não é porque é uma entidade do setor rural que não tem que cuidar da saúde, pelo contrário, o produtor tem que estar bem de saúde para continuar acordando aí às 5 da manhã para tirar leite, para fazer o plantio, a colheita. Então a gente envolve essas campanhas, para o produtor rural nessas campanhas, para que ele seja parte presente no boletim. E também, como você falou, André, a gente tem uma tiragem de 26 mil exemplares. Aqui eu acho que vale ressaltar, é uma distribuição gratuita. Então você que está escutando aí, se por um acaso ainda não é leitor da revista, só entrar no nosso site, lá tem um formulário, você preenche, você vai começar a receber o boletim. Mas tem muita gente hoje que não quer o papel, até por questões ambientais ou outras. Você pode ler o boletim na íntegra no site, você pode receber ele no seu celular por lista de transmissão ou por e-mail, por uma newsletter. Então a gente aqui trabalha diariamente para o cliente, o produtor cliente sempre tem razão. O jeito que ele quiser, a gente vai fazer chegar na mão dele para ele fazer essa leitura aí dos personagens da revista. E é uma coisa interessante isso que você disse aí também, que é a presença do agricultor no noticiário, né? Na informação do boletim, ou seja, quaisquer outras formas de comunicação. Uma coisa de que nós jornalistas agrícolas, né, ou nós jornalistas em geral, da época de 30, 40 anos atrás, nós estereotipávamos muito o agricultor. Era o caipira, era o Jeca Tatu de Monteiro Lobato, né? Então era esse tipo do que a gente imaginava, né? E foi uma transformação também, isso muito alavancada pela Emater na época, de, digamos, humanizar, tornar mais normal a figura, a importância dele, né, para a economia, para feijão que chega na tua mesa aqui na cidade e tal. Então isso tudo foi uma transformação muito grande que não quero, porque eu não conhecia exatamente a história anterior, mas quando eu comecei a participar desse mundo do jornalismo, da comunicação agrícola, isso esteve presente, né? Numa maneira não refletida exatamente no boletim, que era inicial, que ainda tinha uma outra cara, né? Outros objetivos, mas depois, com a evolução, a gente percebeu essa necessidade que vocês estão colocando em prática hoje, né? Que é importantíssima, essa interação entre o mundo agrícola lá do interior, produtor, etc., com as outras realidades, né? Sem nenhum estereótipo como você diz, de Jeca Tatu, etc., aquele chapéu de palha, que era inchada nas costas. Chinelo de dedo, né? A gente tem... O mundo é outro. Hoje, né? O cara está pilotando drone, né? Super tecnificado. Não só isso, como se retratava antes, sem que eles merecessem, que esse público merecesse, se retratava como o sujeito atrasado, o sujeito que... Né? Foi uma pena. Mas a Emater teve muito esse viés também mais humanizado
do público. Olha, e sabe uma coisa que eu noto, assim, sem querer agora, gente, sem querer fazer propaganda na nossa revista, mas antes de eu vir aqui para a FAEP, eu lembro que a gente via a revista do Boletim Informativo e era uma revista de uma entidade, claro, mas ela era diferenciada. Porque você pega a revista de outras entidades, é muito personalista, né? Ah, o presidente fez isso, o presidente fez aquilo. Você pega o Boletim Informativo e ele tem assunto que interessa, ele tem informação, tem reportagem de cabo a rabo. Não fica fazendo aquela propaganda do dia a dia da entidade. Claro que isso também é importante. Tem uns eventos que merecem um outro tipo de cobertura, quer dizer, com a dimensão política da entidade e do presidente da entidade. Isso é natural. Mas não tem papo furado. Promocional, né? Mas a palavra do presidente ganha, ou da direção da FAEP, e nas suas localidades dos sindicatos, dos presidentes dos sindicatos, ganha uma dimensão diferente. É necessário, sim, nominar as pessoas. Né? Essas lideranças foram eleitas. Carlos, se a gente for tentar olhar para o futuro aqui da comunicação do sistema FAEP Senar Paraná, o que a gente pode vislumbrar? A gente faz o nosso, como a gente faz sempre uma conversa aí olhando para frente, né? As pesquisas, a gente sempre trabalha em cima de pesquisas, de procura não ter muito aqui o achismo para não correr esse risco aí do estereótipo, né? A gente sabe que tem que continuar com a nossa revista aí por um bom tempo ainda, porque essa geração que está à frente da propriedade é muito apegada ao rádio e à revista, mas também ter toda a atenção e todo o cuidado para esse produtor rural mais jovem aí que está na faculdade ou recém saiu da faculdade, que um dia ele vai assumir a propriedade do pai, do avô, do que seja. Esses não são tão apegados ao papel. Então, a gente divide a nossa força aqui, nossa força de trabalho do Departamento de Comunicação, ou melhor, do Sistema FAEP Senar Paraná, aí, né, a força da entidade, entre, vamos dizer assim, não sei se seria os veículos analógicos, ainda tem muita atenção do Departamento de Comunicação, assim como os veículos digitais. Então, a gente sempre vai buscar fortalecer. Você tem um canal de YouTube? Eu nunca vi. A gente tem o Sistema FAEP Senar Paraná está em todas as redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Twitter, né, que agora é XX, tem o aplicativo. Então a gente está todos nessas redes sociais, Celso, porque, como você bem sabe, tem muito produtor jovem que não quer mais saber do papel, quer resolver a vida dele ali no celular dele, no máximo no tablet, né? Então esse daí a gente tem toda essa presença das redes sociais em tudo que a gente faz na revista. Então as campanhas estão nas redes sociais, os vídeos estão nas redes sociais, os programas de rádio estão nas redes sociais. E também nossa atenção para a revista aí, que, parafraseando o Carlos Augusto, né, que é o nosso diretor aqui, que tem uma vida longa aí por muito tempo ainda. Com certeza. Quero agradecer essa lembrança aí de vocês. Tá? Não me considero assim tão importante quando vocês pintaram. Foi mais um episódio, um acidente da minha vida que eu tomei gosto e que gerou bons frutos, hein, Celso? E que teve continuidade sobre tudo isso que eu falei, acho que na entrevista que eu dei para você, que eu acho que o lado mais importante é que ele ganhou sobrevida durante todo esse ano. Houve uma continuidade, ninguém, isso aqui é coisa velha. Não, foi crescendo em importância e tal. Isso me deixa... Aí é o lado do qual eu sinto algum orgulho, né? Poxa, participei disso aí, estou recebendo aqui, recebo toda semana em casa. Putz, esse aqui é um filho meu, já neto. Não, e a próxima edição, a 1600, que o senhor vai receber na sua casa, inclusive é um filho seu com uma foto sua. Segurando um dos primeiros exemplares lá de 1990, alguma coisa. Eu mandar uma foto mais jovem, quando foi criado, quando eu tinha hoje. Mas é isso aí, gente. Maravilha. Bom, gente, então ficamos por aqui com esse episódio. Quero agradecer muito a presença do Celso. Celso, venha sempre, venha tomar um café conosco aqui quando você puder. Agradecer a presença do Carlos, volte sempre. E falar para você, ouvinte, se você deseja ouvir outros episódios desse podcast, você pode acessar o nosso site, que é o www.sistemafaep.org.br. Lá você também encontra os links para as nossas redes sociais. Você pode escutar esse podcast no YouTube, no Spotify e também no nosso aplicativo de celular. Você baixa gratuitamente o aplicativo Sistema FAEP e vai receber na palma da sua mão cotações, informações do clima e muita notícia sobre o agro paranaense.
tá bom? Muito obrigado e até a próxima!